Mas vamos lá, Luciana, a gente está acompanhando nessa semana, hoje completam 8 dias, né? No domingo passado, a essa hora já tinha acontecido a tragédia, que foi o Daniel Mastral ter tirado a própria vida, muito embora há quem acredite que há controvérsias, né, no que pode ter levado à morte dele, ou de como foi que ele morreu, mas eu acredito piamente que não há mais o que se discutir, de fato, ele fez o que está posto aí, e desde que isso aconteceu, muita coisa veio à tona. Por exemplo, esse inquérito, né? E aí eu preciso mais uma vez falar da Fernanda, da Rede Rio TV, que trouxe esse inquérito, que mostrou para todo mundo que ele era investigado. Importante lembrar que investigado é diferente de acusado. O Ministério Público abriu o processo, abriu o inquérito, ele é investigado no inquérito. Se o Ministério Público confirmar que há indícios que comprovem que ele pode ter participado de alguma forma na morte da primeira esposa, aí ele vai ser acusado. Aí o Ministério Público iria, né, na verdade, apresentar a denúncia e a Justiça ia acatar ou não o pedido do Ministério Público. Mas, enfim. E aí, além disso, surgiu, por exemplo, a situação com o seu próprio nome, o processo dele contra o Caio Fábio também, a gente já sabia, mas voltou a ser pautado, e agora a gente tem um monte de teoria da conspiração, o Vicky Baunilha falando de lá, falando de cá, a esposa também se manifestou, enfim, estamos nessa expectativa para saber o que vai acontecer daqui adiante, mas você é uma pessoa que teve uma relação, né, com o Daniel Mastral, seguiu ele, acompanhou o trabalho dele durante tanto tempo, e a gente vai ouvir o seu testemunho, ouvir o seu relato, e eu já quero abrir espaço para que você possa, por gentileza, se apresentar, falar com a nossa audiência, quem é você, né, quem é a Luciana Barros, para que a gente possa dar início à nossa entrevista a partir daí. Fica à vontade. Isso. Meu nome é Luciana, eu tenho 50 anos, né? Sou professora, sou cristã. Eu fui seguidora, né, do Mastral, li alguns livros dele, infelizmente. Eu conheci ele em 2017, uma noite que eu estava no computador, eu tive um irmão que faleceu assassinado, né, aqui na minha cidade, em decorrência de uma tentativa de assalto. Foi um crime assim, que repercutiu muito, né, aqui na minha cidade. Uhum. E assim, foi um momento da minha vida que eu estava assim, passando por uma depressão assim, muito profunda, uma angústia muito profunda, muitas questões, porque meu irmão estava um período assim, afastado, né, do ambiente assim, cristão, apesar de ter voltado, né, a ler a Bíblia, né, a orar, estar com Deus, mas assim, eu fiquei assim, era o único irmão, né, que eu tinha, e em decorrência disso, na época, o meu pai entrou também numa depressão profunda, veio a falecer dessa depressão. Então, assim, por isso, eu estava um dia no computador, vendo um monte de coisa, apareceu um vídeo do Daniel Mastral para mim. O nome do vídeo, o título era Espelhos do Céu. Eu lembro direitinho do dia. Foi depois, né, do meu irmão ter falecido. Então, assim, eu cliquei nesse vídeo e assisti. Na época eu gostei, né, do vídeo, achei interessante o que ele falou, assim, e naquele meu momento de fragilidade, né, aquilo falou comigo. Por quê? Porque quando você perde uma pessoa muito próxima da família, você passa a pensar muito na eternidade, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a pensar muito na eternidade, né? Eu já tinha perdido minha mãe, né, que tinha falecido em 2010, depois foi meu irmão e depois foi meu pai. Então, assim, foram momentos da minha vida que eu comecei a pensar muito, né? Você pensa muito no momento do reencontro, que eu, né, como cristã, penso muito nisso, que um dia eu vou reencontrá-los, né? E então, assim, aquele vídeo veio muito assim a calhar naquele momento, falou muito comigo, né? Então, a partir daí, eu continuei assistindo, né, vídeos dele, achava legal, gostava e tal, e li alguns livros dele. Os livros, acho que eu li Quilainha, não me lembro todos os livros, li Filhos do Fogo, né, assim, como ficção dentro da categoria, eu achava interessante, porque eu sempre gostei de suspense, né, terror e tal. Eu já tinha lido na minha adolescência Este Mundo Tenebroso,
né? Então, então, assim, eu achava interessante a história, né? E, assim, dentro disso, eu seguia, né, ele, né? Então, veio, né, a morte do filho dele. Eu lembro que eu fiquei, assim, muito consternada com tudo que aconteceu, chorei. Quando houve a morte do Micael, né, foi uma tragédia, uma coisa muito triste. Logo depois foi a morte da Cíntia, né, a Cíntia Lott, a primeira esposa dele. E depois disso, depois da morte da Cíntia, Mastral mudou completamente, né? Eu acho que a partir desse momento aí ele cruzou uma linha, uma fronteira assim na vida dele que ele não conseguiu mais assim retornar ao personagem, totalmente ao personagem, né? Ele não conseguiu mais sustentar o personagem como era antes. Antes ele conseguia ter aquela capa de personagem de homem de Deus, né? De um homem cristão, abençoado, pai de família, que fazia devocional, né? Com o filho, com a mulher, né? Que era um homem que cuidava da família, preocupado, né? E que apoiava a esposa doente, e que cuidava do filho, que orava todos os dias com o filho e com a esposa, não sei o quê. Então ele passava aquela imagem de família ideal, né? E as pessoas idealizavam muito aquilo, né? E assim aquilo acabava atraindo as pessoas fragilizadas, né? E aquilo me atraiu naquele momento que eu estava fragilizada, né? Sim. Pela perda de pessoas da família, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a Cíntia morreu, veio a falecer, que foi uma morte super suspeita, né? Ele cruzou ali uma fronteira, uma linha, eu acho assim que foi o ápice das atrocidades que ele cometeu na vida, né? Eu penso assim, e a partir daí ele mudou muito, né? De forma assim perceptível, porque com todas as pessoas que eu conversei, as pessoas fizeram o mesmo relato. A partir de que ponto você deixou de seguir Mastral, você deixou de acreditar nele? Depois da morte da Cíntia. Entendeu? 90%, acho que talvez 100% das pessoas com quem eu conversei, o relato é o mesmo. Começaram a desconfiar dele, a deixar de seguir, a partir do momento, logo depois da morte da Cíntia, porque ele mudou o comportamento dele, ele mudou o discurso, ele começou a falar um monte de heresia, começou a dizer que o diabo e os anjos caídos vão ser salvos no final, começou a misturar, né, o cristianismo com o misticismo, começou a ensinar assim, muitos ensinamentos esotéricos, fazer uma mistura de tudo, sabe? Coisa que ele não fazia antes. Ele começou a se contradizer muito em relação aos ensinos dele anteriores, né? Que eram mais assim, tinham mais respaldo bíblico, né? Os ensinos dele anteriores, até porque eu acho assim que ele tinha esse respaldo dela, da Cíntia, que foi uma mulher que foi criada no meio evangélico, foi criada na igreja, era uma pessoa que conhecia a Bíblia, entendeu? Não acredito que Mastral tivesse grande conhecimento, é porque ele não lia. Mas assim, a Cíntia era uma pessoa que lia muito, era uma pessoa que estudou muito a Bíblia, tinha muito conhecimento bíblico. Então, ela dava esse respaldo teológico para Mastral, doutrinário. Me perdoa, você concorda? Vou aproveitar esse gancho que você está falando da Cíntia. Cíntia, para quem não sabe, é a Isabela, né? Isabela. Há uma teoria que se diz que, na verdade, o próprio Heitor, que é o irmão dela, diz que quem escrevia os livros, na verdade, era ela e não ele. Faz sentido para você, Luciana? Então, não só faz sentido, como isso é verdade. Mastral nunca escreveu nenhum livro, não. Ele não. Mas não era ele que assinava? Não era ele que assinava? Claro, assinava, mas quem escreveu foi ela. Sempre. Então, ele escreveu algum livro depois que ela morreu? Publicou algum livro? Nem vai publicar, né? Cadê o terceiro livro da história de Mitre? Não existe. Se você mesmo colocou o áudio do Heitor, não foi? Você não colocou aqui naquela live?
Ele estava conversando comigo, aquele áudio foi comigo que ele estava falando, sim. Ele estava falando, minha irmã, não é? Fui eu que procurei o Heitor, né? Que eu vou contar por que eu procurei. Mas fui eu que procurei ele. Ele estava conversando comigo, foi ele que me falou. O Mastral nunca escreveu no livro, não. Quem escreveu foi a minha irmã, não é isso que ele fala no áudio? Exatamente. Fala isso no áudio. Quem escreveu foi a minha irmã, porque a Mastral não é capaz de escrever um e-mail. Agora, para as pessoas que estão atentas, que ficaram atentos, que observaram as postagens de Mastral no Instagram, acho que, né, puderam perceber quantos erros gramaticais, ortográficos que ele cometia. Como que um escritor ia cometer erros básicos de ortografia, né? Em posts simples, em stories simples, né? Eu não sei se dá para julgar ele como um bom ou mau escritor por erros de publicação no Instagram, honestamente. Eu não quero defender ele aqui, não. Entendi. Porque, por exemplo, o escritor escreve, mas passa por uma avaliação, né? Passa por alguém que vai corrigir o texto e etc. Mas deixa eu mostrar para as pessoas aqui, ó. Veja bem, tem muita gente falando o seguinte: de onde que surgiu essa ideia de que ele pode ter participado na morte da esposa? De onde que não sei o quê. Cara, tem isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o inquérito que a gente tem acesso aqui. O inquérito tem 202 páginas. 202 páginas. Eu não vou, obviamente, mostrá-los para vocês aqui, porque o inquérito está cheio de informações pessoais, como, por exemplo, CPF da Cíntia, CPF dele, endereço, RG, dados pessoais do próprio Micael. Tem uma série. Aí, para mim fazer isso aqui, daria muito trabalho. Eu vou ver depois com o nosso advogado se a gente pode pegar esse inquérito, esse arquivo, e colocar em nosso grupo do WhatsApp. Se for possível, corre lá, entre no grupo do WhatsApp do Fuxico Gospel. Eu vou ver se até amanhã pela manhã o advogado nos orienta. Se for autorizado, a gente publica lá esse arquivo, esse PDF na íntegra. Você pode ler esse inquérito que está cheio de informações, como, por exemplo, laudo do IML, falando como que foi encontrado o corpo da Cíntia. O laudo, por exemplo, da perícia, que ela foi... faz sentido o que ele disse a respeito do infarto do miocárdio, mas o perito diz que encontrou várias substâncias no corpo dela que levam a crer, obviamente, que foi uma overdose causada por medicamentos. Aí tem outra parte que investiga que ele teria dado o medicamento para ela, que ele comprava esse medicamento de forma ilegal, por isso que ele também era investigado por tráfico de drogas. Quer dizer, não é coisa da cabeça da Cíntia, do Israel, do Caio Fábio. Não se trata disso. Se trata de documentos oficiais. Aí, Luciano, eu vi gente dizendo, então você vai acreditar na polícia? Poxa, você não pode acreditar na polícia, velho, pelo amor de Deus. Né? Não é regra que não dá para acreditar na polícia. Gente corrupta tem em qualquer lugar, inclusive na igreja. Talvez até entre os próprios satanistas, né, para quem gosta dessa galera aí. Mas a gente tem um inquérito. Então, aí eu vou voltar, deixa eu voltar aqui a tela, tirar o inquérito da tela, e eu vou te perguntar o seguinte, Luciana. Você acredita que de fato se trata se tratou naquele caso de um suicídio assistido, o caso da Cíntia? E se for afirmativo, o que te leva a acreditar isso? Pelo próprio inquérito, assim, eu não vou afirmar, né, porque isso aí é uma investigação, né, policial, eu não posso afirmar nada. Né, eu tenho suspeitas, assim como está sendo investigado por causa de suspeitas, né? Vou falar mais ou menos assim o que eu vi um Reels ontem de um youtuber, né? Sim. Youtuber conhecido, que fez um Reels ontem falando desse episódio aí todo, desse inquérito, falando assim, você acreditaria em uma pessoa que mexeu na cena do local onde ocorreu uma morte? Você viu esse Reels? Isso está no inquérito, né? O inquérito diz isso. Está no inquérito. O local onde ela faleceu foi alterado, né? Quando a perícia chegou, então, quando, né, houve a perícia, o local tinha sido mexido, tinha sido alterado, né? Encontraram vários medicamentos, vários remédios, mas não encontraram os copos. Como que ela ingeriu esses medicamentos? Em que água? Em que copo? E nesse inquérito
Tem o exame toxicológico, né, dela. A polícia não investigou isso direito. Se for ver o exame dela, se for ver as substâncias que tem nesse exame dela, a quantidade, são coisas absurdas. Tem remédios ali que são usados em hospital, só são usados em hospital, entendeu? Que não é nem ingerido, tem coisa ali que é injetável, entendeu? Então, como que a polícia deixou isso passar? Tem midazolam, tem... Isso aí é público, tá, gente? Esse inquérito é público. Né? Quem é advogado, quem tem acesso, quem quiser depois entrar no grupo aí do Misael, do Uziel para ver, entendeu? Isso é público. Tem o exame toxicológico dela aí nesse inquérito. Né? Para ninguém achar que eu estou mentindo, vocês vão olhar no exame as substâncias que foram encontradas no corpo dela. Entendeu? Então, são coisas assim absurdas. Como que a polícia deixou passar isso? Né? Essa quantidade de substância que tinha no corpo da Cíntia. Entendeu? Como que a pessoa, óbvio, né, morreu de parada cardíaca, óbvio, quantidade de substância que ingeriu, né, ou que injetou, né? Sabe-se lá se foi ela, se foi outra pessoa, né? Mas não tinha como, né? A pessoa está viva, né? Tinha como a pessoa não ter uma parada cardíaca, né? Então, como que você vai acreditar numa pessoa que mexe, né, num local onde houve uma morte? Como você vai acreditar numa pessoa que compra medicamentos de forma ilegal? Entendeu? Porque ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, entendeu? Isso é público também, esse inquérito. Está nesse inquérito policial, porque acho que foi, não sei direito falar essa linguagem jurídica, mas eu acho que um originou o outro, eu sei que estão juntos, né, esses inquéritos aí, estão juntos. Está junto por quê? Porque a suspeita é que ele usou esses medicamentos que comprou de forma ilegal, né? Com a tal da mulher aí que aparece no inquérito aí, acho que farmacêutica, né? Comprou de forma ilegal, né? Que tem um medicamento que é usado em hospital, entendeu? Então, não tinha como, né, ele comprar isso. Inclusive, o CRM dela está ativo até hoje. O CRM dela, Conselho Regional de Medicina, ela morreu em 2021, né? Morreu em 2021, o CRM dela está ativo. Por quê que está ativo até hoje o CRM dela? Por que não deram baixa? Por que ele não deu baixa? Né? Me fala uma coisa aí. É tudo muito suspeito, não tem como. Aí Caio Fábio foi falar, eu fui falar, entendeu? Ele ficou dizendo por aí que eu era maluca. Ele falou meu nome na live da Fontinelli, lá ele fez uma live com a Fontinelli. Aí ele citou meu nome, ele foi lá para difamar todo mundo, entendeu? Difamar eu, né? Difamar a Mariel, mas um monte de gente. Aí ele foi lá nessa live e falou meu nome. Porque tem uma louca aí chamada Luciana Barros que anda dizendo por aí que eu matei minha esposa. Que eu matei minha esposa com injeção de potássio. Que eu injetei. Falou isso na live, está gravado. Falei nada. Ele falou, está gravado isso na live da Fontinelli. Ele dizendo que eu falei isso. Que eu disse que ele matou a esposa dele com injeção de potássio. Entendeu? Eu não falei isso publicamente. Mas, Luciana, por que ele te processou? Então, eu vou contar, né? Vou explicar. Então. Em decorrência disso tudo, dessa mudança dele a partir da morte da Cíntia, ele começou a falar esse monte de besteira, de heresia, ele começou a se comportar igual um maluco na internet, no Instagram. Ele começou a aparecer bêbado nos stories. Eu gravei, a gente tem gravado um monte de story dele, bêbado, parecendo bêbado, chapado de remédio, entendeu? Aí todo mundo começou a ficar assustado. Quando você fala, eu vou preparar um desses aqui, no momento que ele falar, assustado. Tem um que ele aparece imitando um monte de gente, me imitando Mariel, igual um maluco, igual um retardado, sabe?
Aí eu comecei a questionar, como seguidora, comecei a mandar mensagem nos stories, mandar direct, o que está acontecendo com você? Por que você está falando isso, fazendo isso? Não sei o que. Comecei a questionar as heresias dele, mas isso não está na Bíblia, isso aí que você está falando, não sei o quê. Aí ele, na psicose dele, na maluquice, ele começou a achar, porque nesse período aí, ele já tinha brigado com a ex-assessora dele, ele começou a achar que eu era fake da ex-assessora dele, que se chama Luciana também. Entendeu? Então, na paranoia dele, porque ele era paranoico, na paranoia dele, ele começou a achar que eu era ela, entendeu? Que eu estava falando como que eu estava usando um fake, porque ele é muito inteligente, né? Vou usar um fake com o mesmo nome, que eu era fake dela e estava perseguindo ele como fake, entendeu? Aí o que ele fez? Ele começou, ele achou que as minhas fotos de perfil com o meu perfil fosse fake dela. Ele começou a expor meu perfil, tanto do Instagram, eu mandei para você aí os prints, tanto do Instagram quanto do Facebook, tinha telefone meu, tinha foto dos meus filhos menores de idade, foto do meu marido, entendeu? Tinha um monte de informação pessoal minha, entendeu? Aí, a partir daí, dessa exposição que ele fez de mim, ele não pensou que ele era uma pessoa pública, que, juntando as redes sociais dele, ele tinha um alcance de mais ou menos 1 milhão de pessoas, ou mais. Se juntasse o Instagram dele com o YouTube, entendeu? O Facebook, que ele ainda tinha na época, era de 1 milhão de pessoas para mais. Entendeu? Ele não pensou que ele me expôs, né, ao julgamento, ao escrutínio das pessoas, para mais de 1 milhão de pessoas. Que ele expôs os meus filhos menores de idade, ele expôs o meu telefone para mais. Ele expôs a logo da minha empresa na época também, entendeu? Eu recebi ameaça, eu recebi um monte de mensagem de hater, entendeu? Um monte de gente me ligando para o meu telefone, me ameaçando, entendeu? Na época, um monte de maluquice, um monte de ataque, por causa dessa maluquice dele de achar que eu era fake da prima dele. E eu era só uma seguidora, entendeu? O que tinha a ver? Eu era uma seguidora, uma simples seguidora dele, uma leitora dos livros dele. Graças a Deus que eu nunca fui em seminário dele. E nunca dei dinheiro para ele também, nunca fiz Pix, né? Para ele morar na Aldeia da Serra, na mansão dele lá na Aldeia da Serra. Mas ele te processou por quê, especificamente? O que levou Então, aí, eu, a partir dessa exposição toda, né, eu procurei ele, me deram o WhatsApp dele, eu procurei ele, aí ele me xingou, eu mandei para você até, depois se você puder, bota na tela a conversa. Procurei ele, antes das pessoas falarem comigo, eu procurei ele no WhatsApp para falar para ele, Mastral, eu não sou fake da sua prima, eu sou outra pessoa, não tem nada a ver com isso, sou sua seguidora, de boa, entendeu? Para ele parar com isso, de me expor, porque aquilo tá, além de estar me causando prejuízo emocional, estava me causando prejuízo financeiro da minha empresa, familiar, um monte de prejuízo, entendeu? Então eu fui falar de boa, ele me xingou, falou palavrão, mandou eu transar, falou que era falta de sexo, falou que eu tinha que beber, que eu tinha que transar, falou que ele transava todos os dias com a nova esposa dele, que ele estava tomando vinho na lareira dele, na casa dele com lareira, e eu estava fazendo o quê? Que eu não tinha o que fazer. Falou um monte de coisa para mim. Olha, eu fiquei assim num estado assim de choque, sabe? Assim, de você achar que você estava lidando e admirando um homem de Deus, uma pessoa séria, e de repente você descobre assim que você estava acreditando e seguindo um homem baixo, um homem vulgar, um homem mau, um homem perverso, um homem psicótico, sabe? Eu fiquei numa tristeza tão grande com aquilo, e aí começaram os ataques, só que nisso tudo, vamos dizer assim, de 100 mensagens que eu recebi, entre direct e mensagens no Zap, digamos assim, 3 foram mensagens de pessoas me esculachando, né, do secto dele. O resto foi tudo denúncia, entendeu? Pessoas denunciando,
pessoas que foram ovelhas dele, que foram mulheres que foram assediadas, tá, por ele. Isso eu não tenho, isso eu não tenho como provar, foram testemunhos, pessoas que testemunharam, tá? Me mandaram mensagem, mulheres que me mandaram mensagem, foram assediadas por ele em gabinete, né? Gabinete pastoral, no antigo ministério dele, MGL, né? Que ele tinha. Mulheres que foram assediadas por ele, relatos de igrejas por onde ele passou, que ele só arrumou confusão, briga, desvio de dinheiro, que mais? Recebi uma ligação de uma senhora que morava até fora do Brasil, nos Estados Unidos, não, na Inglaterra. Me ligou para o meu telefone chorando, falou que fez uma oferta de um dinheirão para ele, uma oferta altíssima, como se fosse uns 100 mil reais hoje em dia, entendeu? Deu um dinheiro alto, e depois descobriu que ele era um picareta, que ele vivia no luxo, entendeu? Que ele não era nada daquilo. A mulher me ligou chorando. Então, assim, eu recebi muito mais relatos, assim, denúncias, né? De que ele era um falso profeta, um picareta, tudo assim, né? Um psicopata, um assediador, né? Tudo de ruim, assim, que eu fiquei tão assustada com aquilo, né? Tão assustada, tão horrorizada, tão assustada, que eu falei assim, eu vou ter que falar, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar calada? Eu vou procurar, o que eu pensei? Eu vou começar a procurar pessoas da família dele, né? Pessoas que foram da época dele, que foram mais da época dele, entendeu? Que conheceram ele de antigamente. Eu vou começar a investigar isso, eu vou começar a procurar, entendeu? E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás do Heitor Lotz, que o irmão dela, Cíntia. Fui atrás do Heitor Lotz, que é ex-cunhado, né, dele. Conversei com o Heitor Lotz, que é esse áudio que você botou, né? E o Heitor Lotz falou para mim, Mastral não é um convertido, falou que a maior parte das coisas que ele contava era tudo mentira, que ele não viveu nada daquilo, que ele nunca foi satanista, que ele não era um homem cristão, e que o testemunho dele era falso, e contou as coisas todas que ele fez, entendeu? Fiquei um tempão conversando com o Heitor Lotz, um homem de Deus. Até te peço perdão, Heitor, por ter publicado seu áudio, mas assim, eu achei que foi muito necessário ter feito isso, porque para alertar, né, muita gente, né, que seguia Mastral. E eu procurei outros parentes dele, conversei com primos, com outras pessoas que eu não posso falar, né, para não expor, não arrumar problema para mim. Conversei com outros parentes, conversei com pessoas do passado dele, que conviveram com ele, que tiveram um relacionamento muito próximo com ele, e assim, todos falaram a mesma coisa, que ele não era uma pessoa cristã, convertida, que o testemunho dele era falso, que ele nunca tinha sido satanista, nunca foi perseguido, tudo mentira. Para com isso, gente, para com isso de ficar dizendo que ficar nessa teoria da conspiração, ficar dizendo que ele foi assassinado, que ele estava sendo ameaçado, perseguido. Isso não existe, gente. Mastral nunca foi satanista, ele nunca foi ameaçado, nunca foi perseguido. Isso é mentira, entendeu? Isso é uma coisa enlouquecedora. Vocês têm que parar com isso. Nunca existiu. Conversei com a família dele inteira. Entendeu? A família nega, as pessoas do passado dele negam isso. Entendeu? Aí, o que aconteceu? A partir do momento... Isso, para falar do processo, né? A partir do momento que eu fiquei sabendo disso tudo, eu procurei voz pública, né? Para eu falar. E quem me deu a primeira oportunidade de falar em live foi a Cláudia, do canal Nunca Te Contaram. Não sei se você conhece, que ela mora na Irlanda. Conhece? Sim. Então, ela me deu a primeira oportunidade de falar. Eu fiz uma live com ela, contei, né, a minha história, meu testemunho para ela, e com provas, com prints, assim como eu fiz com você, eu mandei vários prints, ela mostrou os prints, eu fui explicando, mostrei tudo o que aconteceu,
E aí, a partir disso, o que o Mastral fez? Fez um BO contra mim e contra ela. Esse BO existe, se você puder mostrar, acho que foi um dos últimos arquivos que eu mandei para você. Tem como botar na tela, Israel? Procurando aqui agora. Ele fez um BO, ele foi na delegacia, ele e dona Daiane Kelly fizeram um BO contra mim e contra a Cláudia, né? Inclusive, eu estou nesse... O registro de ocorrência? Esse eu não mesmo. Não vou poder colocar na tela, porque tem... Não, esse aí foi o BO, não, esse aí foi o BO que eu fiz. Isso, o BO que ele fez é um outro. Ele fez um BO contra mim. Esse BO que ele fez contra mim está no inquérito. Você marcou aqui, né? Esse mesmo. Mesmo. Esse BO que ele fez contra mim está no inquérito policial. Eu estou dentro do inquérito policial. Sim. Esse inquérito aqui que tem 202 páginas. Isso mesmo. Ele fez um BO contra mim, contra a Cláudia, e denunciou a live, fez a maior confusão. A Cláudia teve que tirar a live do ar. Então, quer dizer, ele fez isso para calar, né? Já para calar, porque quem deve, né, teme. Então, ele igual esse rapaz aqui, ó, que está no comentário pedindo para a galera dar dislike. Cara, não posso fazer nada, velho. Não posso fazer nada. Tem uma galera aqui... tem uma galera que já não tem mais o que falar. Mas aí ele foi lá e fez o BO. E denunciou a live, fez uma confusão, ameaçou a Cláudia, e a Cláudia teve que tirar a live do ar. Quer dizer, calou, né? Ele conseguiu calar. Aí depois eu fui chamada pelo Gustavo, né? Esqueci o nome, do Usa Flórida. Agora ele tem um outro canal. Aí fiz uma live lá também, mesma coisa, ele também denunciou, conseguiu tirar do ar a live, o Gustavo teve que tirar do ar a live, inclusive ele até vai botar amanhã também, a live no ar de volta, tem 2 anos, isso foi 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Sim. E aí, quer dizer, ele calou de novo. Aí ele me processou por causa das lives, ele me processou por causa dessas lives, das coisas que eu falei nas lives, que tudo que eu falei era tudo público, era tudo que estava público, dos arquivos públicos, e me processou também porque fizeram um canal no Telegram, também na época, chamado Desmascarando. Eu lembro desse canal. Fizeram um canal no Telegram chamado Desmascarando Daniel Mastral, que foi um canal que bateu nele exaustivamente, né, com muitas provas, né, contra ele. E ele me acusou de ser a autora, né, desse canal, e ele me processou por isso, pela criação desse canal e por difamação, né, com relação a essas lives, entendeu? E me meteu no meio do processo junto com o Caio Fábio, me acusando de estar em conluio com ele por causa do vídeo que Caio Fábio gravou, insinuando que ele tinha matado a Cíntia, né? Qual foi o valor da indenização que ele pediu para você? Ele pediu R$300 mil. Ele pediu. Né? Dá para lançar um novo livro, né? Pagar Aí perdeu o processo. O juiz falou que era que era briga de vizinho. Foi o que o juiz falou. Briga de vizinho. Perdeu o processo, acabou. Aí acabou o processo. Mas, assim, eu tive que pagar advogado, eu tive que pagar custas processuais, entendeu? Eu tive que morrer, tive um prejuízo grande financeiro, entendeu? Porque ele levou para a segunda instância, aí eu ainda tive que pagar advogado de novo, porque ele levou para a segunda instância, entendeu? Tudo isso por causa de... Por quê? Para calar. Para calar, por quê? Porque eu estava falando a verdade, né? Luciana, então, tem uma pergunta que eu ia te fazer no final, mas eu vou fazer essa pergunta agora. Você acredita que, de fato, ele se suicidou? Tenho certeza. Certeza. Não acho que ele foi forçado, que alguém ameaçou ele ou a família dele? Não. Foi a 5ª tentativa dele. Mastral tem 4 passagens pelo hospital, pelo Einstein. Isso aí eu já conversei com pessoas da família. Isso aí tem lá os documentos lá no hospital, no Einstein. Entendeu? As passagens dele por tentativas de suicídio. Isso aí foi a 5ª tentativa dele. Entendeu? Não tem nada de negócio de
que estava hipnotizado, tem nada disso, gente, não viaja, entendeu? Não teve nada disso, não. Ele era um homem cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de depressivo, não se tratava, não podia dar em outra coisa, entendeu? O depoimento do Caio Fábio já estava chegando, já a data do depoimento do Caio Fábio, entendeu? Você acha que o depoimento do Caio poderia mudar alguma coisa nesse processo? Com certeza. Caio Fábio ia falar a verdade. Qual seria a verdade? O que ele ouviu. Caio Fábio ia falar o que ele ouviu do próprio Mastral. E o que foi que ele ouviu do Mastral? Ele ouviu o que ele conta no vídeo, né? Segundo, eu vou falar assim, segundo o vídeo, né? Segundo o que Caio Fábio contou no vídeo, Mastral relatou para ele que ficou monitorando a esposa até que o coração dela parou. E quando o coração dela parou... Mas isso está no depoimento do próprio Mastral. Ele diz, ele diz 3 vezes a mesma história, quando ele é ouvido 3 vezes, ele fala que a esposa ficou no quarto dormindo, estava assistindo um filme e foi dormir. Aí, está no inquérito, pessoal. Aí o que acontece? Depois ele vê os gatos indo para o quarto. Todos os gatos indo são 4, salvo engano, para o quarto com ela, mas era um momento já durante o dia, não fazia sentido os gatos estarem dormindo com ela. Aí ele pega o estetoscópio, né? E vai auscultar. Eu fico pensando, por que ele pega o estetoscópio? Por que ele vai auscultar? Não faz sentido, né? Você ir auscultar alguém que está dormindo. É como se ele já estivesse esperando. Enfim, monitorando. Oxímetro. Ficou com oxímetro, monitorando. Oxímetro, aí viu que a coisa baixou, né? Baixou, enfim. Aí ele acaba chamando chama o pessoal do socorro quando vê que baixou demais, enfim. Ele até fala no vídeo que ele anuncia a morte dela, 2 dias depois da morte, que ela morreu dormindo. E aí depois ele se contradiz quando ele diz que no hospital tentaram lá 45 minutos, ela voltou algumas vezes, mas primeiro ele disse que ela já tinha morrido. Enfim, são muitas contradições, mas essa informação que o Caio traz, o próprio Daniel Mastral diz também. Quem lê esse inquérito aqui, de 202 páginas, vai ler as 3 vezes em que ele conta o detalhe de como que isso aconteceu. Então quer dizer que ele temia esse depoimento do Caio. Sim, porque o Caio ia falar exatamente o que ele falou para o Caio, porque o Caio não tem papo na língua, né? Ele fala... Essa Luciana, que não é você, que é a prima dele, que trabalhou com ele, foi por causa dela que o processo foi reaberto, né? Ela foi no Ministério Público, fez a denúncia, e o Ministério Público pediu desarquivamento do processo, isso está também nos autos. E aí, você acha que ela tem provas para confirmar isso? Aí eu não posso falar, né, sobre isso, assim, que é uma coisa que eu não sei, né, também é uma coisa que não está na minha alçada, né. Ô, Adriana colocou aqui, será que tinha algum seguro? Então, essa Luciana, que é a prima dele, diz que ele foi no Banco Bradesco, e no Bradesco ele foi perguntar exatamente pelo seguro que tinha no nome da esposa, mas aí o gerente disse que, como se tratava de um suicídio, ela não tinha direito ao seguro. E aí ele teria ficado revoltado, chateadíssimo, xingou lá o pessoal. Tal. Ficou transtornado. Está no inquérito. Está no inquérito. Ele ficou transtornado porque ele esperava receber no seguro alto, dinheiro alto, e ele foi lá para poder receber. E quando chegou lá, o gerente do banco falou: suspeito de suicídio, não tem direito a seguro. Ele não recebeu esse seguro. Isso ele foi, acho que, sei lá, poucos dias depois, 2, 3 dias depois que ela morreu, entendeu? Já foi lá para poder receber esse dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa muito... Né, tudo assim, nada encaixa, ele já se contradisse várias vezes em podcast, cada hora contou uma versão, uma hora falou que ela morreu dormindo, outra hora disse que morreu na ambulância, outra hora disse que morreu no hospital, sabe? Cada hora com uma versão diferente, e sempre se complicando na hora de contar essa história. E eu lembro que eu vi, pena que eu não gravei nessa época, porque eu ainda não desconfiava dele,
logo depois que ela morreu, ele fez um story falando que ele tinha monitorado ela. Ele fez um story. Porque eu fiquei monitorando, né, esperando, né, até que eu vi que ela morreu, que não sei o quê. E ele contou isso para Caio Fábio, entendeu? Porque eu fiquei monitorando ela até que ela morreu. Quem faz isso, gente? Quem normal faz isso? Você vê que a pessoa está morrendo e não chama socorro. Uma pessoa que já tinha tentado suicídio 5 vezes. Entendeu? Que ela, lá no condomínio onde eles moravam, eles eram conhecidos como uma família suicida. Eu sei porque a família me falou isso. Eles eram conhecidos como uma família suicida, porque ela tinha tentado várias vezes. Ela já tinha tentado várias vezes, desde nova. Você sabe algo que a gente não sabe, por exemplo, sobre o que levou o menino a fazer aquilo também, o Micael? Maluquice, né? Dentro de casa. Como é que o menino ia ser normal com uma mãe que se comportava como uma anja reencarnada? Que a Isabela, ela se comportava dentro de casa como uma anja reencarnada. Ela assinava como Mitre, que é o livro que ela escreveu, né? A história de Mitre. Ela assinava, ela não assinava como Cíntia. Ela assinava como Mitre. Eu já vi documentos, já vi carta dela escrito, ela assinando como Mitre. E ela falava e se comportava dentro de casa como uma anja reencarnada. Isso porque ela tem laudo de múltiplas personalidades, né? Ela era borderline, bipolar, eu acho que esquizofrênica também, mas tem no laudo dela, que eu já vi, no laudo psiquiátrico, múltiplas personalidades. Então, ela achava que ela era a reencarnação de Joana d'Arc, reencarnação, mais um monte de mulher que eu não lembro, mulheres guerreiras assim da história, sabe? E essa tal de Mitre, que ela inventou. Então, tudo astral que botou na cabeça dela, que é psicótico, né? Ele que botou na cabeça dela que ela era que no céu, né, a verdadeira identidade dela, ela era uma anja, né, guerreira no céu, ela era uma anja ruiva, guerreira no céu, muito bonita, magra, assim, muito poderosa, e que aqui estava reencarnando aqui na Terra, porque foi uma sentença que Deus deu, né? É porque ele falava que todos nós somos. No livro dele, História de Mitre, né, que Cíntia escreveu, mas que deve ter sido ideia dele também, ele ensina exatamente isso. Eu li esse livro, História de Mitre 1. Ele ensina exatamente isso. E é isso que ele está ensinando para os guardiões, estava, né, ensinando para os guardiões, que todos nós somos anjos reencarnados aqui na Terra, que foi uma sentença dada por Deus aos anjos caídos, né, que se rebelaram, e que nós estamos aqui pagando essa sentença, entendeu? Mas todos nós temos uma identidade celestial, nós somos esses guerreiros lá no céu, cada um tem um nome, cada um de nós tem um nome. Ele, Mastral, era Hillian. Isso tem na lei, eu tenho que comprovar isso, porque eu mandei para você a foto, depois se você quiser mostrar, você mostra. Tem isso, esse nome Hillian, tem na aliança dele, de casamento com a Daiane. Tem gravado na aliança dele, escrito Hillian, e na aliança da Daiane, tem escrito, na aliança do Mastral, tem escrito Calaela, que era o nome de anjo que ele deu para a Daiane, e na aliança que a Daiane usava, tem escrito Hillian, que era o nome que ele falou que era o nome angelical dele, de Mastral. Ele deu o nome de Johanna para a enteada dele, a filha de Daiane, e ele dava nome de anjo para todo mundo. Deu o nome de anjo para um monte de guardião. Eu te mandei um monte de print também, que tem, eu achei uns perfis de uns guardiões com o nome de anjo, eles colocaram no Instagram, no perfil do Instagram, colocaram lá Guardiões do Tempo, colocaram os nomes angelicais dele, entendeu? Porque Mastral está me ensinando isso. Mastral ensinava isso, entendeu? Que todos nós temos uma identidade angelical, que a gente tem um nome de anjo, de guerreiro de anjo. O filho vendo tudo isso acabou cometendo essa... Como é que o menino ia ser normal num ambiente desse? Um pai louco, uma mãe louca, e ele vendo que o pai não era nada daquilo, o pai dizendo que era um homem de Deus, que orava dentro de casa, que fazia jejum, se consagrava, que fazia culto doméstico, e só viu o pai bêbado dentro de casa,
o pai brigando com a mãe, eles brigavam muito, entendeu? Discutiam muito, a família relata isso, que era o pau quebrando o tempo todo dentro de casa, entendeu? Um menino vendo isso, um menino vendo que o pai não era nada daquilo, entendeu? Que era tudo mentira, a família falando. A mãe do Mastral, ela negou a história dele várias vezes, inclusive publicamente. Sim. Ela já cansou de falar que ele não é filho de outro homem, ele é filho do mesmo pai dos irmãos. Que essa história de Michel Temer dele, tudo mentira. Entendeu? Ele criou um personagem. Eu vou mostrar 2 vídeos dele aqui, mas antes, deixa só eu agradecer a você que está nos acompanhando aqui. Obrigado pela sua audiência e aos comentários aqui. Se eu for ler os comentários, misericórdia, só cacete aqui. Mas faz parte, né? Faz parte. Deixa eu abraçar o meu amigo Zion, do canal Fala Zion, está nos acompanhando lá na TV de 87 polegadas na sua sala, com a sua digníssima esposa, nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência e por estar acompanhando esse trabalho também. Mas vamos lá, deixa eu colocar esse vídeo aqui. E eu vou colocar o vídeo, depois você pode fazer um comentário sobre ele. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Os Guardiões teremos também encontros presenciais, tá? Quem não foi batizado, eu vou batizar. Quem não teve as suas alianças abençoadas, eu vou abençoar. Vou estar ungindo aqueles que estiverem se destacando mais. E mais uma vez, Guardiões, peço para vocês, gravem pequenos depoimentos de como vocês têm crescido, e têm crescido muito. Eu tenho visto isso, vocês, o crescimento exponencial, elevação espiritual, a conexão com um Deus mais forte. Grave esses depoimentos que eu vou compilar, vou gravar um vídeo e vou postar no YouTube, porque a voz de vocês vai chegar aonde vocês não podem chegar, tá bom? Então, isso eu aviso para vocês também. O que está acontecendo nesse vídeo, Luciano? Isso é medicamento para depressão? O que você acha que é? Tá dopado, né? Ele tomava muito remédio, Mastral. Mastral era alcoólatra, né? Bebia todo dia. Família. Sério? O pai dele era alcoólatra e ele bebia todo dia. A família já falou isso. Todo dia ele bebia. Pareceu bêbado, cansou de parecer bêbado nos stories. Só que aí acho que ele não estava bêbado, não. Aí eu acho que era medicação mesmo. Só que aí ele falou, e Daiane falou, que era porque ele tinha operado, aí ele ficou gripado. Tem gente que falou já, eu já mandei esse vídeo para umas pessoas, falaram, ele estava gripado. Eu falei, eu nunca vi uma pessoa gripada assim. E como é que a pessoa gripada grava história assim? Ele estava fora de si, né? Ele gravou uma história, um monte de gente viu e gravou. Entendeu? Ele apagou depois isso aí. Logo depois ele apagou. Só que internet, né? Tudo que você posta acaba se eternizando, né? Ele colocou isso aí e apagou. Só que o pessoal gravou. Entendeu? Nesse outro vídeo aqui, é muito rápido, inclusive, vamos prestar atenção. Vamos ver. Que porra é essa do acróstico? Assista o vídeo, o Mistério dos Acrósticos, mais de uma vez, tá bom? Assista, lição de casa pra você. Que acróstico? Que coisa é essa? Que porra é essa do acróstico? Assista o vídeo. Era esse o tipo de ensinamento? Era assim que ele falava nas aulas dele? Que acróstico? Que coisa é essa? Que porra é essa do acróstico? Assista o vídeo, o Mistério dos Acrósticos, mais de uma vez, tá bom? Assista, lição de casa pra você. Que acróstico? Que coisa é essa? Que porra é essa do acróstico? Assista o vídeo. Luciana, às vezes eu fico tentando entender como é que as pessoas seguiam, né, o Mastral. Sinceramente, eu entrevistei ele aqui nesse canal, quase 2 horas de entrevista, vocês podem procurar depois. Conversei com ele algumas vezes no WhatsApp, a gente conversava às vezes, quando estourou a guerra de Israel, conversei com ele, ele até falou, tá vendo aí, eu havia previsto isso, tal. Mas eu não consigo entender, porque quem acompanhava ele, quem via ele de forma esporádica, uma vez ou outra, beleza, via um trecho no podcast, um corte, beleza. Mas quem estava acompanhando o tempo inteiro via coisas como essas, né? Via coisas como essa que a gente acabou de ver aqui, ele grog lá falando. E ainda continuar acompanhando um cara, do que ele levava as pessoas a acompanhar o Daniel Mastral? O que levou você, especificamente, a segui-lo durante tanto tempo? Não, quando eu seguia ele era outra pessoa, né? Ele não era isso que ele é. Foi o que eu falei, né? Depois que a Cíntia morreu, ele cruzou uma linha, né? Ele cruzou uma linha ali e ele não conseguiu voltar ao personagem
de homem cristão. Ele nunca conseguiu voltar a esse personagem de homem cristão, né? Mas eu acho que o que faz as pessoas seguir Mastral, assim, como todo psicopata, ele é muito persuasivo, né? E ele mexe muito com a fragilidade das pessoas. As pessoas são muito carentes hoje em dia, muita falta de conhecimento bíblico, sabe? As pessoas estão buscando alguma coisa, né? E hoje em dia, principalmente, que a gente, né, vê tanta coisa acontecendo, sinais dos fins, as pessoas ficam procurando, né, uma justificativa para tudo que acontece, né? E ele com aquelas previsões dele, né? Assim, coisas que ele tirava da internet, tá, gente? Mas nunca soube de nada, não. Nenhuma informação privilegiada, não, que ele nunca fez parte de nenhuma seita, não, tá? Tira isso da cabeça de vocês. Você não acredita mesmo que ele foi satanista? Não, eu tenho certeza. Como você tem certeza? O que te leva a acreditar nisso? Eu conversei com as pessoas, gente conhecida dele, gente da família. Que Mastral foi satanista, gente. Que perseguido por quem? Por quem? Que segredo que Mastral revelou? Qual o segredo que ele revelou? Que vivia em podcast? Perseguição é essa? Que a pessoa vive se expondo? Entendeu? Que segredo que ele revelou? O que ele falou de importante? Ó, só para você ter uma ideia, você está falando aí mostrando aí essa aula aí, né? Que ele está falando palavrão. Foi uma amiga minha que gravou essa aula, me mandou. Porque eu fiquei um tempo aí assistindo algumas aulas dele, né? Desse Guardiões do Tempo, de espiã, né? Porque uma pessoa que estava fazendo o curso me deu a senha lá para eu ver algumas aulas, dar uma olhada, né, nas heresias dele, nas bobagens que ele estava ensinando. E aí a gente viu essas aulas aí que ele estava falando um monte de palavrão, né? Ensinando um monte de besteira, aí umas aulas, assim, umas coisas mais maluquice que ele estava ensinando, não tinha nada de Bíblia, nada, sabe? Só para a pessoa ficar maluca mesmo. E aí, assim, que segredo que ele revelou nessas aulas? Eu só posso falar na plataforma fechada, na plataforma paga. Pergunta para o pessoal que pagou o curso se ele revelou alguma coisa, se ele falou alguma coisa nessa plataforma fechada, até antes dele morrer. Pergunta se ele falou alguma coisa. Eu estava lá. Falou nada, gente, porque ele não tinha nada para falar, ele não sabe. Entendeu? Ele criou um personagem. Ele era um personagem. Mastral, ele não conseguiu se dissociar desse personagem. Entendeu? Ele não conseguiu manter esse personagem, ele não conseguiu se dissociar desse personagem. Por isso que ele tirou a própria vida. Ele não aguentou a culpa, né, das coisas que ele fez, não aguentou o peso do personagem, de ter que manter tantos anos, né, esse personagem, não aguentou a exposição que ele estava sendo exposto. Inclusive, recentemente, tinham feito também um perfil no TikTok chamado A Farsa, Daniel Mastral. Eu não sei se foi esse perfil, mas teve um perfil no TikTok que ele conseguiu derrubar, ouviu o processo. Ele conseguiu derrubar isso. Né? Derrubou. Mas eu vou estão pedindo para a gente perguntar sobre a atual esposa, eu vou perguntar, mas agora eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu falei sobre uma situação que aconteceu depois que ele disse, para tentar justificar a morte do filho, que o filho dele não foi para o inferno, que o filho dele poderia ter sido salvo. E eu falei na live que eu fiz com o Hafner, o Eric e o Zion, de que algumas pessoas estavam dizendo que depois que ele disse isso, parentes seus cometeram suicídio. Preste bastante atenção nesse vídeo, também foi a Luciana que nos mandou, até dar o crédito aqui do rapaz, até deixar todos os dados para você ver onde foi que essa pessoa fala isso, né? Fala desse episódio. Prestem atenção, bastante atenção nesse vídeo. Vamos ouvir. Daqueles que estavam acompanhando o Mastral, depois que o filho do Mastral faleceu, então foi pior. Daí só piorou. Daí foi onde ele começou a me questionar, daí foi onde ele começou a tentar entrar na minha mente, mãe, o filho dele se matou, que não sei o que, mãe, eu vou fazer também, porque ele falou assim, que Deus vai me perdoar, que não... Falei, para, não.
Maurício, você tem noção? Tinha dia que era 3 horas da manhã, ele falava assim, mãe, tem alguém falando para mim ir para a ponte. Eu saía da minha cama, eu deitava com ele, eu falava assim, mamãe tá aqui. E você não vai fazer nada de errado, sabe por quê? Porque Jesus é conosco, não é? Mãe, tem alguém andando no quintal. Ele falava isso. Eu, pra mim, já era o inimigo pra, tipo, me atingir. Porque quando você tá na palavra, Maurício, que eu não vou falar que assim, eu sou uma crente, aquelas crentes de abrir a Bíblia, eu vou orar 24 horas. Não. Eu sempre conversei com Deus de joelho no chão, sem abrir Bíblia. Eu fui abrir a Bíblia e depois comecei a acompanhar seu canal. Entendeu? Online, ou eu pego a minha Bíblia. Então, eu te falo assim, ó, eu não sei. É uma coisa que eu pergunto para Deus direto. Pai, por que o Senhor não me orientou como salvar a vida do meu filho? Perguntei tanto para Deus isso que eu falei assim, Pai, o Senhor não é culpado de nada. Nada. Eu me culpo com o pai dele. Maurício, meu filho não suicidar. Ele falava, mãe, eu preciso beber, porque senão eu vou pra ponte. Ele falava desse jeito, chorando. Mãe, tá pedindo pra mim ir. Eu cercava ele de tudo quanto é jeito. Quantas e quantas vezes eu fiquei sem dormir. No último mês, a partir do dia 2 de abril, foi os piores dias da minha vida. Obrigado, Maurício Zimmermann. Foi nesse canal. Cara, olha o começo da fala dela. Prestem atenção, você que de repente chegou aqui agora. Ouça bem os primeiros 20 segundos do que essa senhora fala aí. Nos 18, daí que ele estava acompanhando o Mastral. Depois que o filho do Mastral faleceu, então foi pior. Daí só piorou. Daí foi onde ele começou a me questionar, daí foi onde... Você está entendendo a gravidade do que foi a passagem do Daniel Mastral por aqui? É como se o suicídio parece que fizesse parte, né? O filho morreu, a esposa morreu, ele morreu assim, outras pessoas. E assim, a gente tem que ficar, de certa forma, entre aspas, satisfeito, entre aspas, bastante aspas, porque isso não aconteceu com ele ter juntado uma legião de guardiões em uma chácara e falar, agora chegou o momento. Vamos lá, vamos nos encontrar com os nossos anjos, não sei o quê. E ter provocado um suicídio em massa. Já imaginou? Talvez porque não tenha dado tempo, né, disso. Porque eu sempre falei, né, Mastral está criando uma seita. Eu sempre falei, sempre passei de doida. Falei, Mastral está criando uma seita com essa história dele de anjo, de dar nome de anjo. Por quê, Isael? Pensa comigo. Como que a pessoa raciocina? Bom, eu sou um anjo, né? Sou um anjo reencarnado, né? Eu estou aqui num corpo humano, cheio de doença, de dores, de tristeza, né? E se eu tirar minha própria vida, né, e for para o céu, eu vou estar num corpo glorioso, sem doença, né, sem problemas, vou estar vivendo a minha verdadeira identidade. Então, o que isso leva a pessoa a fazer? Qual é o caminho? Qual que você acha que é o caminho que pode levar? Entendeu? Por que que eu tô aqui? Por que eu tô aqui falando, dando minha cara a tapa, aparecendo nessa live? Entendeu? Porque eu quero aparecer, porque eu quero ficar famosa? Não, gente. Eu tenho 50 anos, eu sou uma dona de casa, mãe de 2 filhos, entendeu? Eu tenho minha estabilidade, eu não quero ficar famosa, não sou youtuber, não sou influencer, nada disso não, entendeu? Eu estou aqui pelo meu senso de justiça, entendeu? Eu não posso, depois de eu ter ficado sabendo disso tudo, entendeu? Disso tudo ter vindo parar nas minhas mãos, porque eu não procurei nada disso, entendeu? Eu não procurei nada disso, veio parar nas minhas mãos por uma confusão que ele fez, Mastral, entendeu? De me confundir com a prima dele, com a ex-assessora, entendeu? Luciana, eu não queria nada disso, não. Porque você foi comprado. Quem me deu dinheiro? Estou rica, não estou sabendo. Vou para a Europa. Vou para a Europa. Quem me comprou? Aceita. Os satanistas me deram dinheiro. Estou cheio de dinheiro. Lá, um monte de roupa aqui atrás. Está vendo minhas roupas aqui? Tudo embolado que eu não arrumei. Cadê meu empregado para arrumar aqui minhas roupas? Estou rica agora, não estou sabendo.
Entendeu, gente? Eu estou aqui falando isso hoje, dando minha cara a tapa, porque ele morreu. Ah, por que você está falando isso agora que ele morreu? Por que não falou isso em vida? Eu falei em vida, gente. Eu não fui ouvida. Eu falei, eu estou quase 3 anos falando sobre isso. Ninguém me escutou. Eu passei de louca, entendeu? Eu passei de louca, a louca que perseguia o Mastral, entendeu? Só que agora a sujeira, o esgoto está aparecendo aí, está sendo aberto. Agora, depois que ele morreu, está todo mundo falando tudo o que aconteceu. A polícia está atrás, a verdade vai aparecer. Tudo que eu falei há quase 3 anos atrás vai vir à tona. Mas eu acho que é pertinente perguntar o seguinte: você foi basicamente uma formiguinha sozinha falando isso há 3 anos, tanto é que você foi processado por isso. E quem está dizendo que você está querendo aparecer agora não está conseguindo ter pelo menos 2 neurônios para entender isso, né? É antigo, não é de agora. Eu ganhei com isso, só perdi. Eu perdi dinheiro, perdi noite de sono, perdi minha saúde mental, tive problema com minha família, briguei com meu marido, entendeu? Eu só perdi, não ganhei nada com isso, só perdi, entendeu? Mas como é que eu ia dormir de noite, como é que eu ia ter paz, ter sossego, tendo esse nível de informação, sabendo que um psicótico, um Jim Jones, entendeu, da vida, estava formando um séquito de seguidores que podiam tomar o mesmo rumo que o filho dele tomou, fazer a mesma coisa que o filho dele fez, entendeu? Que estão aí, os seguidores dele estão aí, os guardiões do tempo, mais um monte de simpatizantes dele aí, entendeu? A viúva dele, não sei se vai dar continuidade ao legado dele, entendeu? O legado dele de morte, de destruição, porque Mastral deixou um legado de morte, de destruição. Ele não deixou um legado de paz, de amor, de ensinamentos de Deus, de caminho, de futuro, de nada disso não, entendeu? O legado que o Mastral deu é um legado de morte, de destruição. Está aí o depoimento da Renata, que perdeu um filho porque o Mastral deu chancela, entendeu? Ah, mas Mastral não ensinava isso. Gente, um homem era um influenciador, entendeu? Um influenciador jamais poderia dizer o que ele dizia publicamente. Ele tinha jovens assistindo o conteúdo dele, adolescentes, jovens. Como é que a pessoa chega publicamente e fala, não, você pode tirar sua própria vida e que Deus perdoa. Aí um monte de adolescente jovem que, né, com ideação suí, né, vendo aquilo, então eu vou fazer, Deus perdoa, então eu não estou aguentando essa angústia, né, isso tudo que eu estou sentindo, eu vou fazer, entendeu? Porque aquele pastor ali, aquele homem de Deus está falando que não tem problema, que Deus perdoa, entendeu? Olha o nível de irresponsabilidade dessa pessoa, entendeu? E um monte de gente batendo palma, ai, que homem de Deus, que homem maravilhoso, que pessoa santa, que pessoa honrada, igual a viúva dele falando, entendeu? Eu vou continuar o legado de honra do meu marido, vou honrá-lo. Que honra, Daiane. Entendeu? Seu marido deixou um rastro de morte, de destruição, destruiu a vida de um monte de gente. Onde ele passou, ele destruiu, entendeu? A mente das pessoas, destruiu vidas, ele brigou, entendeu? Ele causou morte, ele destruiu a própria família, entendeu? Você expôs os seus filhos a isso. Você expôs seus filhos à convivência de um homem psicótico, entendeu? A um homem extremamente doente, um homem perverso, entendeu? Até hoje eu acho que a Daiane ela não conheceu o verdadeiro Marcelo, ela conviveu com o personagem, o Daniel Mastral, porque ele nunca mostrou o verdadeiro Marcelo para ela sempre acreditou no personagem Daniel Mastral, entendeu? E tem hora que eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, né? Ainda fico pensando, mas assim, para as pessoas que estão perguntando, por que você está falando isso agora que ele morreu? Gente, eu não estou falando isso agora, eu estou falando isso já tem 3 anos, eu não fui ouvida, entendeu? Eu estou falando isso agora porque agora estou sendo, né, ouvida, porque o caso está repercutindo, né, está se tornando um caso policial, e porque ele deixou um séquito aí de seguidores loucos, entendeu? De pessoas... Tem gente que nem é louca, mas gente que foi doutrinada por ele, pessoas que são que estão sensibilizadas, pessoas, né, que estão procurando, né, alguma coisa que não sabem o que é, né, que
às vezes não são tão estáveis emocionalmente, pessoas que muitas vezes não têm, né, falta de uma liderança, né, e tantos outros motivos que acreditam nele, entendeu? E acreditam no legado dele e estão seguindo, estão lendo os livros, estão procurando os vídeos dele no canal do YouTube, estão tendo acessos assombrosos, entendeu? Isso vai continuar? Eu vim aqui dar, né, a minha cara a tapa e a minha voz, porque isso tem que parar, isso tem que acabar.